Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando algumas operações, em andamento. Para quem não assistiu o vídeo anterior, vai estar aqui embaixo na descrição o primeiro vídeo dessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre long and short, long and short na prática. Na semana passada eu fiz alguns vídeos mostrando algumas operações que eu comecei, que eu iniciei. Importante frisar que esse conteúdo é inteiramente educacional, então aqui a gente não está dando calls de compra nem de venda, então a gente não está falando, ó, compra essa, vende essa, não, a gente está mostrando algumas operações em andamento, tanto é que é proibido pela CVM e tudo mais, e inclusive eu nem estou dizendo quais opções que eu estou comprando ou vendendo, se é call, se é put, eu só estou mostrando algumas operações que a gente está fazendo aqui, algumas de long and short, outras com a minha própria estratégia de swing trade, Só que o swing trade aqui, no caso, a gente faz com opções, porque a gente consegue uma rentabilidade muito maior, de conseguir dobrar ou até triplicar o capital investido naquela operação específica. Então, claro que eu nunca vou indicar para vocês, pega todo o capital e põe nessa operação que vai dobrar o capital. Não, mas vamos supor, pega lá 20, 30% do capital, divide em 10. Então, vamos supor que são 20%. Divide em 10, vai dar o quê? Vários montinhos de 2%. Esses montinhos de 2%, cada um você pode investir fazer com uma operação diferente. É o que eu recomendo fazer quando vocês forem fazer operações com opções. Então, a operação que dá certo, de 2%, você vai dobrar. Então, vai virar 4%. Não, eu quero investir 3%, 4% naquela operação e tal. Você vai dobrar esse capital, você vai dobrar 4%, 8%, Dia 4 vai fazer 8, dia 2 vai virar 4, dia 3 vai virar 6. Então, é possível fazer operações no mercado, na bolsa, você consegue dobrar o capital, como algumas empresas dizem, a gente vai dobrar o seu capital. Mas, dá para fazer, dá, só que o ideal é o que? Aplicar um gerenciamento de risco, porque quando dá errado você perde quase tudo. Não todo o capital, mas aquele capital investido. Então, você colocou 2%, se deu errado, você vai perder os 2%. Então, geralmente não perde os 2%, mas vai ser próximo disso. Mas quando dá certo, você dobra. Então, 2 vira 4, ou você pode até triplicar, 2 vira 6. Então, tendo a adequada gestão de risco, você consegue fazer um bom dinheiro, um bom capital no mercado. Tá? Então, é possível fazer várias operações e cada uma delas com um risco diferente. Algumas vai dar 2%, melhor, algumas vão dobrar, outras triplicar. Então, se você colocar 2%, 4%, você vai dobrar esse capital, que é bem menos arriscado do que, vou pôr 50% do capital que eu tenho para investir em bolsa, eu vou pôr numa operação. Você pode dobrar esse 50% para virar 100%? Pode, claro, mas se der errado. Então... Mas claro, a gente trabalha também com operações que funcionam em 70%, 75%, até 80% das vezes. Dão certo. Ou seja, de cada 3 a 4 operações, de cada 4 operações que você fizer, 3 vão dar certo. Então, é arriscado. Às vezes na primeira já pode dar errado, mas as outras 3 dariam certo. Então, você imagina, você coloca 50% de uma vez e na primeira der errado. Então, o ideal é colocar um capital menor para as que derem certo ter um lucro bom, e as que derem errado você não está perdendo muito. Que é o caso aqui. Essa primeira operação com GGBR, ela já está indo para o lucro, já está dando resultado. Eu fiz ela, hoje é segunda-feira, fiz ela na sexta, ou seja, no último dia útil, e ela já está indo pro resultado, então nem vou mexer nela, já está bom. Agora essas aqui, elas desvalorizaram um pouquinho, por quê? Porque ainda está na zona de entrada, ainda está na zona de entrada, só que, ainda está na zona de entrar mais, então vou fazer novas entradas nela. Então, geralmente eu faço o que? Eu entro com um valor, com uma quantidade, e faço 2 entradas. A segunda entrada é com o dobro do que eu entrei inicialmente. Então aqui a exemplo, eu coloquei um padrão 100, tudo com padrão 100, que é o menor lote,
para se operar. Não no caso de ações, ações você pode operar até com uma ação se quiser, mas o lote padrão é 100, então estou deixando 100 porque com opções também o lote padrão vai ser 100. Né? E nesse caso aqui a gente está falando de opções, então o lote padrão vai ser 100. Claro que nunca vou indicar para vocês fazer operações que vocês vão colocar 50% do capital ou 100% do capital numa operação só, numa única operação só. Por quê? Porque não faz sentido, né? Por mais que dá para dobrar, dá para triplicar o capital, dá, mas quando der errado você perde quase todo o capital investido naquela operação. Então, o que é mais viável fazer? Operações onde você coloca uma pequena porcentagem do capital na tentativa de, quando der certo, dá para dobrar ou triplicar ou quintuplicar, né? Tem operações que dá para multiplicar várias vezes. E quando der errado, você vai perder só aquela pequena porcentagem. Né? Então, o que é o ideal? O ideal é pegar o capital, vamos supor, pega 30% lá, de 20% a 30% do capital. Desses 20% a 30%, pega e divide em 10 partes iguais. Então, vamos supor, pega aí 30%, divide em 10, vai dar várias partes iguais de 3%. Tá ok? Desses 3%, aí você coloca 3% numa operação, 3% em outra, 3% em outra e tal. Porque aí, quando a operação der certo, pô, 3% vai virar 6%. Né? Cada 3 que você colocou vai virar 6. Então você vai estar dobrando esse pedacinho. E as que derem errado, você vai perder no máximo, os 3%. Entendeu? Então, como nesse caso aqui, nessa estratégia de swing trade, é uma estratégia que ela acerta 75% das vezes, 70 até 80%, né? Ou seja, de cada 4 operações, 3 são assertivas. Então, a gente sempre vai sair no lucro, né? Então, o que acontece? A cada 3, 4 operações, a gente conseguir dobrar ou triplicar, a que der errado, a gente vai perder pouquinho, vai perder 3%. E as que dão certo, a gente vai ganhar, né? Vai dobrar aquele 3%, aqueles 2% ou 3%, ou até triplicar. Então, a gente vai sempre sair no positivo. Né? Então, por isso que não é viável colocar lá 50% do capital, 20%, 30%, 40% do capital, porque se a primeira operação der errado, é uma perda muito grande. Né? Mas no longo prazo, né, estatisticamente, a gente vai estar sempre ganhando, sempre lucrando, porque a maior parte das operações vão dar certo, vão dar lucro. Algumas já estão até dando lucro, já estão chegando no alvo, outras ainda estão dando um pouquinho de prejuízo, mas ainda estão na zona de lucro. Ou seja, estou na zona que eu ainda tenho que comprar até um pouco mais, né? Porque a operação consiste em entrar com um aporte e quando ele chegar numa outra região, eu dobro esse aporte. Então, no caso aqui, nesse padrão, né, a gente está colocando 100, a ideia é que quando ele chega numa outra região de preço, eu dobro essa posição. Então, eu compraria mais 200 ou venderia 200, né? No caso aqui são opções que a gente está fazendo na seca, então a gente estaria ou comprando calls ou comprando puts. Né? Eu não posso revelar quais são, por regras da CVM, né? Porque aqui o intuito do canal não é dar calls para vocês, não é de dar quais operações fazer, sim de ensinar vocês. Né? Então aqui são alguns modelos de operações que já estão em andamento, que a gente já está fazendo. Né? E algumas serão de long and short, né, com ações e até com opções, e outras serão só com opções, né, fazendo swing trade, nesse caso com opções. Nesse caso de GGBR, a operação que eu estou fazendo nela já está indo para o alvo, né, tanto é que essas duas já estão dando lucro, então vou deixar como está. No caso de Ambev e Cielo, a gente vai dobrar o montante inicial, né? Então, inicialmente, para fins de exemplo, né, educacional, a gente colocou 100, então agora a gente vai colocar mais 200. Mais cedo, tinha algumas operações até dando um lucro maior, né? Veio diminuindo porque está próximo do fechamento do mercado, está indo para leilão já, né? Eu aumentei os aportes nesses dois ativos, né, agora há pouco, por conta de elas ainda estão na região de compra, né? Então eu sempre faço uma primeira entrada com capital e na segunda entrada eu faço um aporte dobrado, né? O dobro do que eu entrei na primeira. Então se eu entrei com 100, na segunda eu vou entrar com 200. Se eu entrei com 500, na segunda eu vou entrar com 1000, mais 1000, né? Eu entrei com 1000, na segunda 2000, por aí vai, né? 10 mil, 20 mil, né? Por aí vai.
infelizmente o mercado está fechando, falta 5 minutos entrando em leilão e as opções elas vão zerando, ó. Elas vão mudando tudo aqui, ó. Até inclusive nas ações vão estar desse mesmo jeito também, vão ter mudado tudo aqui. Olhando aqui, não sei se faz sentido eu falar disso para vocês. Como o mercado está entrando em leilão, os preços ficam loucos, aqui tem distorções, ó, o preço de compra e de venda fica igual, né? Eu devia ter começado um pouco mais cedo, né, para mostrar coisas realísticas, né, porque não tá dando isso tudo de lucro, nem isso tudo de prejuízo, né, é que aqui o mercado fica meio doido. Ordens de leilão, né, e aqui tudo muda, né, inclusive nas opções que elas vão zerando, os preços ficam todos distorcidos, vira uma bagunça esse negócio aqui, ó. As opções, tá vendo? Elas zeraram todas, tudo zerado. Algumas ainda tem aqui, pelo menos essas aqui se manteve, mas essas aqui zeraram tudo. A que tava dando mais lucro, zerou tudo.